Oi, aqui é a Maia. Bem-vindo ao episódio 5 da temporada de 180 dias para aprimorar minha vida. Hoje a gente veio para o último tópico, o quarto, que é sobre a autoestima. Tem um aqui que, se vocês viram o primeiro vídeo, vocês sabem do que eu tô falando. E esse eu vou deixar por último. O primeiro deles que eu vou falar é sobre me arrumar com o meu estilo. Eu gosto de um estilo que envolve um pouco mais alfaiataria, alguns cortes mais masculinos, mas ainda mantendo uma feminilidade. Eu não sei bem explicar qual o nome desse estilo, mas é um tipo de estilo que eu até coloquei foto no primeiro vídeo. Acho que eu vou botar algumas aqui. Eu botei 4 naquele, mas acho que eu vou botar algumas aqui pra vocês tentarem entender mais ou menos. Hoje eu não tenho roupa direito pra esse estilo. Eu tenho uma peça ou outra que é do meu agrado. Então, assim que eu decidi fazer isso, eu dei uma separadinha nessas roupas. A que eu tô hoje é 100% o que eu queria? Não. Dei uma modificada, botei uma jaquetinha hoje pro trabalho, que eu tava me sentindo maravilhosa? Sim. Então, eu tenho tentado separar as roupas que se aproximam mais desse estilo pra usar no dia a dia. O que eu tenho que não se aproxima tanto, eu tenho tentado adaptar. E uma das formas de eu conseguir essas roupas, que normalmente não é fácil de achar do meu tamanho, e quando eu acho é extremamente cara, é colocar alguns dos meus hobbies em ação, que é a costura. Então, ainda quero buscar moldes em que eu consiga costurar elas. É fácil, é alfaiataria. Não é fácil de costurar. E por isso eu vou desistir? Também não. Eu vou aprender. De um jeito ou de outro. Talvez só daqui a 180 dias eu consiga botar a primeira peça do estilo que eu gosto. Mas eu vou tentar até conseguir. Então eu tenho buscado dessas formas para chegar nesse estilo que eu gosto. Tem uma questão de acessórios também, que esse eu vou esperar um pouquinho mais para comprar. Enquanto isso, eu vou focando em conseguir costurar e adaptar meu guarda-roupa para esses estilos. O segundo tema, que é o cuidar um pouco mais de mim. Eu acabo me deixando muito de lado. Isso eu já falei em alguns vídeos. Muito. Então, agora eu tô com o cabelo vermelho, que é uma cor que eu gosto. Então, esse cuidar mais de mim é, por exemplo, hidratar o meu cabelo, secar ele com a escova secadora, que ele fica com um brilho maravilhoso. Eu preciso dar um corte nele. O corte dele foi eu que fiz. Então, eu não preciso falar mais nada, porque vocês sabem que não tá legal o corte. Só que isso leva dinheiro, leva tempo, então o corte talvez leve um pouquinho mais de tempo. Outra coisa que eu queria manter uma constância é em deixar a unha pintada. No momento ela está. Eu pintei ela ontem. E aí eu quero ver o quanto tempo que ela dura, quero ver o quanto que eu consigo fazer. Meu sonho é ter uma unha um pouquinho mais comprida, com os desenhos e tal. Ainda não é viável, então a gente tem que lembrar. Se eu conseguir manter a minha unha sempre pintada bonitinha, logo depois eu procuro uma manicure para pensar em uma unha em gel, algo assim mais elaborado. Outra coisa que eu botei lá no banheiro foi a espuma facial para começar a fazer skincare. Eu, por ser uma pessoa com um rosto muito expressivo, eu acabo ficando com muita linha de expressão. Então, a ideia é 2 vezes na semana fazer a limpeza facial com os produtos um pouquinho mais, digamos, fortes. Quer passar? Não, não. Tá bom, gente. Outra parte na questão de cuidar de mim é a skincare. Eu, como sou muito expressiva facilmente, eu tenho algumas linhas de expressão bem chatinhas pra quem tem 29 anos. Então eu tenho a espuma facial ali no banho, que eu tenho tentado na hora que eu vou tomar banho, já faço a espuma facial e depois eu faço hidratante. E uma vez por semana eu quero fazer um skincare mais completo. Ai, por que que eu não faço todo dia? É tempo, viabilidade de tempo. 2, dinheiro. Isso custa. Fazer esse tipo de skincare custa caro. Então eu tenho buscado algo prático e barato pra mim.
E essas respiradas aí no meio do vídeo. Outro detalhezinho que tá nesse se arruma mais é a maquiagem, que eu tenho tentado conseguir manter o mínimo. Esse ano eu já tinha tentado me maquiar todo dia. Só que eu não consegui, por quê? Lembra que eu já falei nos vídeos lá que eu tentava fazer muito e não dava pra fazer? Então, todo dia eu queria sair de casa com corretivo, base, delineador, rímel, batom, parará, parará, parará. Não dá tempo. Não dava tempo. Não era prático pra manter durante o dia, era trabalhoso. Então, o que que eu combinei comigo? Todo dia eu vou sair, pelo menos no mínimo, com batom e rímel. No mínimo. Se eu conseguir algo a mais, ótimo. Se não, não. Aí hoje eu consegui fazer tipo um delineadorzinho esfumado de sombra que eu fiquei apaixonada. Eu amei. E eu também levei um kitzinho de maquiagem pro trabalho, porque normalmente meus batons são sempre dos mesmos tons, sombra dos mesmos tons. Então eu vou sair de casa maquiada, eu deixo um kitzinho lá no trabalho pra manter lá. Então, por exemplo, se eu sair de casa com o batom que nem eu tô agora, que ele é uma mistura de marrom com vermelho, tem um tom de marrom e um tom de vermelho lá. Então fica mais fácil de manter. Tenho conseguido. Talvez com o tempo eu vá aumentando o tanto de maquiagem que eu vou usar durante o dia. Só que também não dá pra usar tanta coisa, porque fica muito espalhafatoso. E aí eu já não gosto tanto. É fácil de manter. E também quando eu vou treinar, eu tenho gostado de treinar com um pouquinho de maquiagem. Então eu olho no espelho e me sinto bonita, tenho gostado. Então se eu vou vou muito carregada, é péssimo pra pele. Por exemplo, tu ir treinar cheia de base, de primer, de corretivo, não faz bem pra pele. E também quando começa a suar aquele negócio, fica horrível, tenebroso. Então, rímelzinho, no máximo ali uma sombrinha, um batonzinho. Tô belíssima, me sentindo muito bem. Agora, vamos para o tópico sensível. Ai, ai, ai. Higiene pessoal. Já foi um ponto muito complicado na minha vida. Eu tenho algumas histórias bem traumáticas que envolvem a minha higiene pessoal. Na adolescência, principalmente, mas sou uma mulher adulta de 29 anos. É, eu tenho, eu não sei se é exatamente a rigidez cognitiva, não sei exatamente como que eu posso trazer a explicação neurológica disso. Mas, por exemplo, vamos para o ponto banho. Eu odeio a transição para o banho e a transição para sair do banho, porque eu estou de roupa numa temperatura. Na hora de tomar banho, eu tenho que tirar a roupa. Aí tem toda a roupa passando pelo meu corpo. Aí eu vou para outra temperatura muito rápido. Aí eu entro debaixo da água, em que eu fico molhada. Eu tô seca, eu fico molhada numa outra temperatura. Só que o chuveiro não cobre todo o meu corpo. Então vai ter áreas do meu corpo que estão em outra temperatura. E isso é horrível. Eu sei que pra ti provavelmente não é, mas pra minha pessoa é tenebroso. Aí desliguei o chuveiro. Eu estou úmida, porque não tem mais água caindo sobre mim. Estou numa temperatura diferente do que eu estava há segundos atrás. Aí eu vou me secar. Tem aquela toalha passando assim pelo meu corpo, que me leva a um outro estado em que o meu corpo não fica nem 100% seco, mas também ele não tá molhado nem úmido, numa outra temperatura. Aí eu vou botar a roupa, às vezes a pele tá meio molhada, que daí não fica 100% seca, aí fica ó, tenebroso botar um pijama. Aí o pijama fica colando, e quando fica sem pijama, fica batendo vento na pele. E aí fica mais frio ainda. Ou seja, é tenebroso todo esse processo. Meu problema não é tomar banho. Meu problema é o processo que se tem para isso. Se existisse um spray, sabe, banhar seco, eu usaria. Porque seria menos tenebroso, mas talvez ainda seria tenebroso porque eu teria que tirar roupa. É algo complicado. Hoje em dia eu já tenho na minha vida que eu furo banho uma vez por semana no máximo. Acontece lá uma semana ou outra, a cada 2 meses,
de furar o banho 2 vezes na semana. Mas eu quero lavar mais o meu cabelo. Uma coisa que eu fujo é de lavar o cabelo, porque daí entra todo esse processo que eu acabei de explicar sobre o banho em relação ao cabelo também. Por isso que eu comprei uma escova secadora, porque daí seca o cabelo bem mais rápido, o cabelo fica bonito e não fica aquela coisa pingando, colando, aquela coisa. Dá vontade de arrancar o cabelo. Eu já pensei em ficar careca algumas vezes por conta do processo de lavar o cabelo. E não tipo o processo de lavar o cabelo, o processo que fica após lavar o cabelo. Então eu quero lavar mais o meu cabelo, deixar meu cabelo mais bonito, mais brilhoso, que isso tá lá ligado no cuidar mais de mim. Outra coisa, que daí aí essa também é outra que parece que eu sou porca, e eu não sou porca. Escovar o dente. Eu, por muitos anos, não escovei o dente. Eu sinto as cerdas da escova passando pelo meu dente. E aquilo é tenebroso. Eu tenho um pavor de dentista, porque lá é tenebroso. Pra mim, quando eu estou entrando num dentista, parece que eu voltei pra Idade Média e eu estou entrando numa sala de tortura. É horrível o barulho daquilo, o cheiro do dentista. É, é, é horrível. Mas na hora de escovar o dente, vamos voltar pro dente. Além de sentir a cerda, tanto a pasta de dente quanto o enxaguante bucal, eles têm algum componente, que eu não sei qual é, mas ambos têm. Eu chuto que é o flúor, em que eu sinto a minha boca queimar, a minha boca inchar. Eu não consigo hoje ficar com o enxaguante que eu tenho de tratamento mais do que 10 segundos. A minha boca não incha, ela não fica vermelha, mas a sensação é de uma queimação absurda. E eu já queimei a minha pele, eu já tive queimadura, eu não lembro, acho que se não me engano foi segundo grau, que eu tenho cicatriz até hoje. A minha boca queima mais do que quando eu queimei a minha pele. E aí eu tenho que passar por isso todo dia. E o ideal é passar por isso toda vez que eu termino uma refeição. E eu faço 6 refeições por dia. Mentalmente, psicologicamente, isso é inviável pra mim. Só que eu não posso ter uma boca podre. Não dá, sabe? Pelo amor de Deus, não. Vai ficar toda ferrada a boca. E eu já tive canal, já tive que arrancar um dente. E eu sei que é por conta do quanto dessa minha limpeza. Hoje, todo dia eu escovo o dente. Uma vez no dia. Quer dizer, agora 2. Mas a ideia é manter a constância de 2 vezes. Uma no almoço e uma na janta. Pode passar. Só tenta não derrubar a câmera. Já da puta, vai mostrar meu cabelo, amor. Deixa eu só falar uma coisa. Nada. Gravou? Não. Bate foto. É minha bunda. Uhum. Deixa eu ver o que você mandou. Gente, pro energético não é treino. Desculpa, tá? Eu vou cometer o furo depois por conta disso. Sou safada. Se eu conseguisse chegar no treino sem um energético, eu não teria comprado energético. Mas eu bateria o carro, porque eu teria dormido dirigindo. Respondeu ali? Acabei de responder. Vou mandar foto pra ela. Tô com vontade de mijar. Tem que falar com ele. Eu tô na última parte. Eu gravando. E ele gozando. Ai, cara, eu amo a gente.
Eu quero mijar. Tá, caramba. Eu tô de olho em ti. Então, todo dia de noite eu já tô escovando o dente. Eu estava enrolando bastante para passar enxaguante bucal, mas o que eu fiz? Eu aceitei que eu sou uma pessoa de boquinha frágil, sensívelzinha, e aí tem um enxaguante bucal que resolve para mim, que é o que a Carmed lançou com a Fini. Eu não experimentei os sabores, mas aquele de dentadura mal arde. Arde, mas bem pouquinho. Então eu uso ele. Eu tô usando agora ele todo dia no almoço, depois que eu escovo o dente. E aí, uma vez por semana, eu vou passar o enxaguante bucal que eu tenho de tratamento pra gengivite. Então, assim, eu sei que não é uma coisa que todo mundo passa, mas provavelmente alguém que tá me assistindo passa. Não é 100% normal, não vou dizer que é normal. Não é 100% normal, mas acontece. E faz parte da vida entender que existem processos que são dolorosos pra gente que tem alguma neurodivergência. E pra mim essa área, ela é extremamente delicada. E eu já tive outras áreas em relação à minha higiene pessoal, que elas foram extremamente complexas. E hoje elas estão resolvidas. Então, é respeitar teu corpo, entender o que tá acontecendo e ir adaptando de pouquinho, em pouquinho, em pouquinho. Às vezes o processo é muito lento, mas uma hora a gente chega no que a gente tanto almeja. Então, tem essa parte também que vocês vão estar acompanhando de como que eu vou estar melhorando. Eu tenho que ir também no dentista, porque eu tenho 2 dentezinhos que eu tenho que dar uma olhadinha neles. Então eu tenho que criar vergonha na cara e ir no dentista, ir lá marcar minha consulta e passar por aquela mesa tenebrosa, com aqueles aparelhos barulhentos, com aquela água que fica pingando aqui, que ao mesmo tempo que depois fica sugando. Aquilo ali, gente. Se eu pudesse tomar uma sedação para passar por dentista, eu tomava sedação. Eu queria estar dormindo em todo momento em que eu estou no dentista, eu queria estar apagada. Porque se eu estou minimamente consciente, aquilo ali é horrível. Eu saio de um dentista, eu preciso passar o dia inteiro sem interação social, sem ver gente, sem ver luz, porque o meu cérebro está completamente desgastado. Mas é isso. Tem que ir, fazer o quê? Não, mesmo que eu arrancasse tudo, botasse uma dentadura, eu ainda ia ter que ir. Então não tem solução. Mas é isso. Esse é o episódio 5. A gente, nessa parte de tópicos, finalizou. Eu tô finalizando o vídeo. Nessa parte de tópicos a gente finalizou. Os próximos provavelmente vão ser vlogs ou algum vídeo conversando, explicando as mudanças que estamos tendo. Não esquece de comentar, contar como é que tá sendo para você, o que você tá sentindo com isso tudo, está participando também. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.